Bom dia, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui para mais uma palavra, né? Meditarmos em mais uma palavra neste dia glorioso de segunda-feira, 29 de 2025, já terminando o ano, né? No finalzinho do ano. Mais uma palavra, mas na verdade é a continuação direta do nosso último vídeo a respeito do nosso presente Jesus Cristo, amém? Então a gente vai ler a palavra que fica lá em João 3,16. É um versículo bem conhecido, né? Que é onde nós temos uma palavra firme e poderosa de quem nos ama de verdade. Fala assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Como eu disse aqui, esta palavra é uma palavra direta do nosso último vídeo, né? Então, a gente vai lá em Apocalipse, para depois a gente explanar um pouquinho. A gente vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 em diante, que vamos chegar onde a gente está querendo, amém? E da parte de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Então, meus amados, o que a gente quer aqui com esta palavra falar, e que é um vídeo direto do nosso último vídeo, que a gente falou sobre o nosso presente do Senhor. Esse presente, o maior presente que Deus nos deu, né? Em forma de amor, que foi o seu filho, o seu único filho, unigênito e primogênito. Unigênito porque só é um que o Senhor tem. E primogênito porque ele é o primeiro, né, para que o Senhor, como é que eu posso dizer? Ele é o primeiro porque, através de Jesus Cristo, o Senhor teria muitos outros filhos que somos nós. Todo aquele que crer, como a gente já leu na sua palavra, todo aquele que crer no nome de Jesus Cristo, todo aquele que crer em Jesus Cristo, que ele é a fiel testemunha, que ele é o enviado de Deus para salvar-nos, para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar do pecado, né? E aquele que aceita esta obra, aquele que aceita Jesus, crendo que ele é este único caminho para chegar até Deus, que ele é o único caminho, que ele é a única verdade para nossas vidas, né? Que ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? A vida. Quem crê dessa forma é salvo, como a palavra nos acabou de dizer. Essa pessoa se torna salva e essa pessoa se torna agora filho de Deus. Então, por isso que Jesus é o primogênito, porque nós também somos filhos de Deus pela obra de Cristo Jesus. E ele é o primogênito também dos mortos, né? Ele é o primogênito dos mortos, porque Jesus deu a sua vida por nos amar. Ele se sacrificou, ele se deu em sacrifício, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso.
E quando ele vier em poder e glória, ele também ressuscitará muitos outros santos que morreram e estão à espera de ser ressuscitados. É certo que quando Jesus Cristo estava em vida, e até mesmo alguns servos dele ressuscitaram pessoas. A gente sabe, tem exemplos, é o filho da viúva que Eliseu ressuscitou, Jesus mesmo ressuscitou a Lázaro, mas essas pessoas voltaram a morrer no seu tempo e estão descansando até Jesus voltar, até Jesus chamá-los, né? Chamar pelo seu nome. Assim como o Senhor vai levar a sua igreja, arrebatar no toque da última trombeta, aqueles que estiverem vivos, né, para a vinda de Jesus Cristo, vindo em glória, iremos ver Jesus vindo em glória e subiremos para Ele mesmo. Mas antes desse ato, Jesus ressuscita aqueles que estão esperando, aqueles que creram no seu nome, aqueles que guardaram a palavra de Deus, né, que guardaram a palavra desde o começo da humanidade em Deus, porque a gente sabe que Deus ele falava com o homem face a face. Depois o Senhor foi enviando os seus servos até a vinda do Senhor Jesus Cristo, que hoje nós temos a palavra. Amém? Mas o que eu quero dizer aqui é que, meus amados, se Jesus é o primogênito dos mortos, não tem nenhum outro, serão todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Não tem nenhum outro caminho, porque nós devemos pedir, clamar. Não tem nenhum outro intercessor no céu. É só Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso primogênito, Jesus Cristo é o nosso intercessor, Jesus Cristo é o nosso advogado. Né? Ele é o que advoga as nossas causas. Quando nós temos uma pendência, quando nós pecamos, nós temos um advogado e nós temos também aquele por quem nos redimiu, por quem faz expiação dos nossos pecados diante de Deus. Quando o Senhor olha para nós, quando o Senhor vê que a gente pecou, ele olha, na verdade, para a obra do seu Filho amado, que tem feito expiação por nós. E aí nós encontramos remissão, né, dos nossos pecados, nós encontramos perdão. Ele é o nosso advogado também. Então, falando nisto, meus amados, a palavra do Senhor aqui foi bem clara que todo aquele que crê em Jesus. Então, o que eu quero dizer é que Maria, nós vamos ter a Maria, a sua mãe, bem-aventurada, amada, encontrou favor diante do Senhor, a favorecida, uma mulher, né, com coração puro, singela, que o Senhor se agradou dela para ser mãe do seu filho. E ela diz que ela aceitou o propósito de Deus e guardou tudo isso no seu coração. E quando o seu filho cresceu, né, que começou a fazer as obras, as boas obras do pai, tudo que o pai fazia, tudo que ele viu seu pai fazer e falar, ele fez, né, sobre essa terra. Eu quero dizer que Maria, para ela também ser salva, ela teve que reconhecer o seu próprio filho como seu salvador. Ela, os seus irmãos que ela teve, né, tiveram que reconhecer, tiveram que aceitar Jesus como seu salvador, porque o mundo não pode salvar-se a si próprio. Jesus é a salvação do mundo, é por isso que ele é o presente maior. Então, pode ser um escândalo chocante para quem não crê, para quem não lê a palavra, porque a palavra, olha que coisa maravilhosa, esta palavra aqui, ela está tanto em todas as Bíblias católicas, todas as Bíblias que é Bíblia, que foram fiéis a ela, está escrito que todas essas palavras que a gente lê, que a gente está falando, né? Então, se a gente não quiser ficar só em palavras, a gente lê a palavra do Senhor, que a gente vai ser confrontado por ela, que a gente vai ser libertado por ela, a gente vai ser consolado por ela, e a gente vai aprender a palavra do Senhor. O Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, é a verdade que nos liberta, amém? Então, é isso que a gente queria deixar, que Jesus, ele é a salvação de todos. E Maria, assim como todos os outros santos que creram no Senhor Jesus, está esperando a vinda de Jesus para que ela também seja
ressuscitada e transformado seu corpo em glória, como todos serão, como todos nós teremos o corpo transformado em glória. Amém, meus amados? E a gente vai ler também João 17, João 17, uma parte aqui da palavra do Senhor, que é a oração do próprio Jesus Cristo, amém? Para os seus discípulos, e não só para os seus discípulos, mas para todos aqueles que no futuro creriam nele. Fala assim, João 17, do 1 em diante. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, meus amados? Então, esta palavra é verdadeira e não devemos fugir dela. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, é o único por quem nós devemos clamar. Deus é o único Deus.
Mas o Senhor diz que Ele só aceita a nossa oração se nós fizermos em nome do Seu Filho amado e reconhecer que Ele é a nossa salvação. Não tem outro caminho. Pode ver, meus amados, que em todos os lugares, países, tem uma certa mulher, né, e com um filho. E cada um é com um nome diferente. Então, só Jesus.